Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor. Amém? Gratidões, igreja. Amém. Gratidões, igreja. Amém. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A minha oração é para que Deus faça algo na tua vida. Amém. A Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém. Tem uma obra para ser completada na tua vida e na minha vida. Amém. Diz para a pessoa que está do seu lado: você não está completo ainda não. Deixa Deus fazer a obra. Amém? Mas eu tenho dito, vou continuar falando, que criança aprende quando o bichinho cresce, né? Começa a crescer, aí você fala papai, mamãe, papá, mamãe, até ele aprender, sim ou não? Pela repetição ele aprende a falar. Então eu vou continuar falando aqui nas quintas-feiras, que você que é de Deus, busque ajuda para ser liberto. Tem muito crente oprimido, endemoniado. Pastor, isso é verdade? É. O demônio se manifesta na alma da pessoa, não no espírito da pessoa. Mateus 15, Jesus falou que o pão é para os filhos de Deus. Então você que é filho de Deus, você tem direito a ser liberto. Pastor, eu tomo um remédio com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, acordo noite com o coração batendo forte, parece que vai sair pela boca. Tenho medo, pastor. Olha embaixo da cama, ver se tem cobras 3 vezes antes de conseguir dormir. Tem algo que está trabalhando contra a tua vida, certo? Então cabe a você ter a humildade de buscar ajuda. Tem gente vindo de Alvorada, de Brasilândia, de Seringueiras para buscar ajuda. E você mora aqui, tem um pastor perto de você e não busca ajuda. Amém? Amém. Diz para a pessoa que está do seu lado: busca ajuda. Deus sabe das suas lutas. Amém? Seja bem-vindo. Estou vendo alguns rostinhos novos aqui. Não tão novos, né? Mas fazer tempo que não apareceu. Que Deus abençoe. E vamos para a palavra de Deus, amado. Estamos há 1 ano e pouco lendo o Novo Testamento, um capítulo por dia. Lemos o capítulo, explicamos e aplicamos a nossa vida aquele capítulo, certo? Estamos em 1 Pedro, até o final, até o mês de março, abril, nós vamos acabar o novo, né? Tudo. Mas é bastante tempo, a gente tem que entender a palavra de Deus. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2 hoje. Se você puder ficar em pé e quiser, por favor, fique em pé, vamos ler. Se você estiver sentindo dor, como vem assim no colo, não tem problema. Mamãe que está com o bebê, tem uma salinha só para você ali, ó, climatizada, TV para você assistir o culto, né? Coisa chique para você lá que merece, certo? Então, o bebê começou a chorar, você leva ele lá, dá um pirulico pro bichinho, para que ele fique à vontade. É difícil uma criança aguentar 1h30 no culto, amado. Por isso nós fizemos lá para as mamães, e se você não foi aí, dá uma passadinha lá. Se você não tem filho, você já profetiza, e eu vou fazer um para ficar aqui também. Amém? Amém? Estou desanimando, né? Como diz o católico, cruz credo, né? Lucas, que Lucas o que, pai? 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem foi Pedro? Vocês sabem? Pedro foi quem, amado? Apóstolo do Senhor Jesus. Pedro é aquele cara brabão, parecendo seu marido, né? Você riu por quê aí? O bicho é bruto, rapaz. Mexe Pedro, você vê. Nunca duvide de um homem, porque ele é tranquilo, tá? Se deixar ele nervoso, ele vira um monstro, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, posso ler? Quem tem Bíblia aí? Levanta assim, por favor. Quase todo mundo, 80%, né? Vou orar para você que está meio quebradão, e você deixa de provisão para comprar uma Bíblia. Certo também? Venha para a igreja e traga a Bíblia. Não serve do celular, tem que ser Bíblia física lá. Você estava na cachaça, você fazia preservado lá fora. Traz a Bíblia para a igreja. Amém? Tudo bem? Amém? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, e de hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, um genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Também vocês mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Amém. 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes de paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, naquele tempo, escravos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grave que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados. Pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou de sua boca. Pois ele, quando ultrajava, aqui está falando de Cristo, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Eu quero perguntar, antes de fazer oração, tem alguém sentindo alguma dor aqui? Ergue a mão, por favor. Estou sentindo dor de cabeça, pastor, dor na coluna. Mais alguém? Ali, 2, 3, 4, 5, 6. Amém. Vamos orar a Deus. Você que está sentindo dor, fique com a mão estendida. Deus vai tocar em você aí. E no final do culto você vai contar a bênção aqui. Senhor, meu Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, Pai, exaltamos o Teu santo nome e a Tua santa palavra. Senhor Jesus, palavra encarnada, manifesta-te em nosso meio. E eu te peço, Jesus Cristo, cura agora cada pessoa que sente dor. Cura essa enfermidade do alto da cabeça para os pés. Seja cabeça, coluna, sangue, rins, fígado, onde for, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Doença autoimune, seja curada pelo poder do nome de Jesus. Deus, eu declaro cura nesse ambiente pelo poderoso nome de Jesus. Cura as chagas da alma, as dores, Pai, que essa pessoa tem no coração dela, em nome de Jesus. Ser repreendido todo mal nesse ambiente, toda ação do maligno ser cancelado pelo poder do nome de Jesus. Seremos cobertos pelo sangue de Cristo, e Deus é bem-vindo a esse ambiente. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, que a tua alma se aquiete, que você que não tem paz há muitos dias, tenha paz agora pelo poder do nome de Jesus. Que o príncipe da paz, ele está aqui, e ele toca em você para a glória do nome dele. Deus poderoso, tudo que o Senhor fizer aqui, Senhor, já damos desde agora a honra, a glória e o louvor, no nome santo do teu Filho amado Jesus de Nazaré. Amém, aleluia e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém. Pode sentar, por favor. Não dá para falar de Jesus sem se empolgar, amados. Nosso tema, crentes, 2 pontos.
Crentes, o que deixar, o que são e o que devem fazer. Certo? 3 coisas para o crente, para o cristão. O que ele tem que deixar, quem que é o crente e o que ele tem que fazer. Certo? Certo, amém? No versículo 1 diz que nós devemos despojar. Ali Pedro está escrevendo para a igreja dos judeus que tinham se convertido a Cristo. Então está escrevendo para o cristão, não está escrevendo para o povo do mundo, está escrevendo para o povo da igreja. Diz no versículo 1 que nós devemos nos despojar de 4 coisas. E o que é despojar, pastor? É abandonar, despir, se livrar, deixar. Ele está me incomodando. O que é isso aqui? Eu não consigo sair de presente de Natal. Você é meu selinho. Carminha, né, Carminha? Isso nós devemos despojar de 4 coisas: abandonar, despir, se livrar, deixar. Despojar é quando você chega com a capa e tira ela de cima de você, certo? E aqui diz o versículo 1: de toda maldade, falando para os crentes. Maldade aqui também quer dizer malícia, de dolo. O que é dolo, pastor? Engano, hipocrisia. O que é hipocrisia? Fingimento, maledicência ou murmuração. 4 coisas que estão dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Pedro está falando para a igreja, não é para o povo lá fora, não. Se despoje, se livre de toda maldade. Será que tem crente que tem maldade no coração, mas sim ou não? Tem. Você tem que ficar atento. Não devemos julgar ninguém, realmente não, mas você tem que estar sensível com Deus, porque Ele vai te mostrar quem é e quem não é. Sim ou não? Toda maldade, de todo dolo, de todo engano. A gente tem crente enganoso, crente bandido. Ele vem na mão, toca para você pensa que está novinha. Você muda nela, que daqui a um mês ela despedaça toda. O bandido maquiou para vender para a pessoa e dá o nome, está lá a paz do Senhor, irmão. Aleluia, irmão. Isso é coisa demoníaca, certo? Dentro da igreja, não é lá fora. Repito, hipocrisia. O que é isso? Fingimento, maledicência, murmuração. O que tem de crente linguaruda, mas é coisa de louco. Principalmente as velhas. Não sei o que as velhas têm ali tão grande, viu? Mas tem as novinhas que tem as bichas grandes também, tá? Gente, o Satanás pega muita gente pela língua, sabia? Uma vez eu fui orar para uma mulher aqui, eu estava com cabelão, vestidão, eu não tenho nada contra, mas eu acho até bonito. Orei por uma moça aqui ontem, de outra igreja, com cabelão aqui embaixo, assim, ó, lisinho, lindo. Para ela, eu não, com esse cabelo bom aqui, acho que se fosse mulher, seria rico, né? Aquela coisa, né? Mas assim, não tem nada contra isso, mas tem gente que coloca nisso a santidade da pessoa. Né? E fui orar pela mulher, manifestou o capeta. Mulher de outra igreja ali, né? Bem religiosa. Aí levantou meio surdo. O que aconteceu, pastor? Pô, minha filha, o capeta baixou. Como, pastor? Eu sou crente há 18 anos da igreja tal, nunca aconteceu. Lá porque eles não cutucam a moça, minha filha. Mas ela estava escondidinha, foi só cutucar ela, que apareceu. Mas por quê, pastor? Eu falei assim: o bicho falou que você tem língua desse tamanho. Não estou falando que é, tá? O bicho falou e ele mentirou. Tá? Pode ser que está caluniando você. Tem muito crente endemoniado que a língua é desse tamanho. E essas pessoas são pessoas infelizes, que todo frustrado, ele é maledicente, ele é fofoqueiro, ele murmura. Talvez você tenha uma pessoa dessa dentro de casa, talvez você seja uma pessoa dessa, infeliz, frustrada, muda de vida, transforma essa língua maldita tua e usa ela para glorificar o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre, aleluia. Amém. Gente, tem crente que é endemoniado. O diabo diz que até o diabo é crente. Mas você sabia que o Satanás é mais justo do que muito crente? Porque o diabo só toca em alguém. Isso é Antônio, né? Está querendo voltar sobre ele de novo, né? Depois que virou o presbítero, ficou bem arrogante, vocês viram? Está usando até suspensório agora. Gente, o diabo, ele é mais justo do que muito crente. Porque o diabo só toca em alguém se tiver uma legalidade. Ele não toca se não tiver. Lá em 1 João 5,18 diz que nós nascemos de Deus. Deus nos guarda e o diabo não nos toca, certo? Amém. Mas tem muito crente que toca no outro sem ter motivo. O diabo é mais justo do que muito crente enfiar dentro das igrejas. Você tem que tomar cuidado com isso. Muitas famílias foram destruídas por causa da língua grande de alguém. E tenta estar tratando dentro da igreja aqui. Toma cuidado com maldade, com dolo, com hipocrisia, com maledicência e com inveja. Pense num ambiente bom para você descobrir quem que é invejoso. O dia que você receber uma bênção de Deus, eu sei que ela está chegando na sua vida. Amém, eu creio. Só metade da igreja pegou. O anjo já estava, né?
Assim que você receber a sua bênção, eu sei que ela está chegando na sua vida. Amém, eu creio, recebo. Você escolhe 5 pessoas para contar a bênção primeiro. Aqueles que você pensa que as pessoas mais gostam de você, sabe? E aí você conta. E olha bem da bolota do olho dessa pessoa para depois quando você estiver contando você ver. Talvez um desses 5 fale assim, rapaz, isso é que bênção, meu Deus, que alegria que eu estou. Me dá um abraço aqui, a tua vitória é minha vitória. Talvez um faça isso. 3 ou 4 vai fazer uma cara de Satanás para você, não vai conseguir falar nada, porque tem inveja por dentro. Sim ou não? Sim ou não, Márcio? Sim. Talvez você tenha um marido invejoso. Talvez você tenha uma esposa que é invejosa. Os maiores sabotadores não estão lá fora, estão dentro de casa muitas vezes. Às vezes o homem é mais inteligente que a mulher, quer comprar para beber, às vezes é a mulher e tem aquele negócio, sabe? É um sabotando o outro, um torcendo contra o outro de forma oculta, escondida dentro do coração. Pedro então está dizendo, vamos despojar, vamos abrir mão de tudo aquilo que é ruim em nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 21, Tiago também fala que tem coisas para serem despojadas. Falamos de Tiago tem alguns dias. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Primeiro o crente se libera a maldade, depois ele implanta o coração dele a palavra que pode trazer salvação para a vida dele. Tiago está escrevendo para a igreja, mano. Não é para o mundão, não. Essa Bíblia foi escrita foi para crente, não foi para o mundão, não. Amém? Isso aqui é uma palavra doutrinária para nos ensinar, sim ou não? Então tá bom. Efésios 4, 22 também fala de despojamento, coisas que nós devemos tirar fora da nossa vida. Efésios 4, 22. Quem fez o raio? Você, né? 4, 22. Diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Qual que é o velho homem? Era você antes de se converter ao Senhor Jesus, amado? Certo? Despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Certo, amém? Se abre mão do velho homem e permite que o novo homem, que é o Espírito Seu que foi criado pela Espírito Santo de Deus, se renove. Sim ou não? Está passando aqui para nós o que nós devemos fazer, irmão. Colossenses 3,8 também fala de despojar. 3,8 de Colossenses. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Sempre a gente iracundo? Alguém? Essa pessoa tem um problema muito sério na vida. Essa pessoa foi rejeitada por pai, foi rejeitada por mãe, cresceu sozinho igual bicho, talvez foi até abusado por criança. Tem um motivo para essa ira toda no coração dessa pessoa. Ah, porque eu sou ciberno, meu estupinho é curtinho. Depois que inventaram o 38, o supim de muita gente ficou comprido, sabe? Agora, por despojar-vos igualmente tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, fofoca de novo aqui, olha para você ver. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Devemos nos despojar, tirar tudo isso sobre nós, amados. Isso é decisão minha e sua de fazer isso. Amém? Não vai vir um anjo do céu e falar: pastor Fábio, eu vou despojar você. Não, é eu que tenho que tomar essa decisão. Eu vou me livrar dessas coisas em nome de Jesus. Certo, amém? Essas 5 coisas estão presentes na vida de muitos cristãos, principalmente, amada, a hipocrisia. É quando eu digo para você não fazer algo, mas eu faço isso, e a Bíblia diz isso muito, muito claro. Romanos capítulo 2, versículo 1 fala sobre isso, da hipocrisia. Jesus só dizia para aquele povo: vocês são os hipócritas. Vocês dizem para o povo não fazer, mas vocês mesmos fazem. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Certo? Certo, amém? Eu digo para você: não fala mal dos outros, não, isso é pecado, mas talvez, né? Se no caso, eu estaria falando. Então tome cuidado quando você for falar para alguém não fazer algo que talvez você está fazendo. Tome cuidado quando você dá um conselho para alguém, porque pode ser que você não está incorrendo naquele pecado, mas está fazendo outro. Sim ou não? Então tá bom. Versículo 2:
desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Porque genuíno leite espiritual está falando da palavra de Deus. Uma pessoa pode entregar a vida para Jesus, ele tem que ter fome desta palavra aqui, ó. Uma pessoa que levantou mão, veio aqui à frente, pediu para ser batizado, mas não tem fome disso aqui, ele não nasceu de novo. Ele não nasceu. Ele está se enganando a si mesmo, porque um recém-nascido, ele tem fome da palavra de Deus, como uma criancinha tem fome de leite. Né? Quem que é mãe aqui? Quando nasceu a criancinha, você precisou de pedir para ele, por favor, pega o seio da mãe aqui, neném. Sim ou não? Tem um instinto dentro do neném que ele já nasce com fome, já nasce maluco de fome. Tem uns que puxam tanto o seio da mãe que a mãe fica quase doida. Né? Sim ou não? Tem uns que mordem o bico do seio da mãe com a gengiva. Mas uma criatura daquela que tivesse dente, gente, matava todo mundo, né? O que é isso? Instinto de sobrevivência. Dentro dele tem o desejo de sobreviver. Por isso que o neném nasce e o médico coloca lá no seio da mãe e o bichinho já vai caçando assim, sem enxergar. Sim ou não? Hã? E quando é um grandão, ele dá glória a Deus, né? Essa novilha tem muito leite. Estou chamando você de vaca não, irmão. Só para descontrair, né? Gente, não adianta o cara falar que é crente, que nasceu de novo, que se ele tem fome disso aqui. Ele é um religioso. Ele saiu lá da macumba, do catolicismo e veio para cá ou para outro lugar e não tem fome da palavra, ele não nasceu de novo. Ele se tornou um religioso dentro da igreja de crente. Certo? Amém? Mas diz desejar ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, porque através dele você vai ter crescimento. Porque Pedro disse genuíno, porque tem um leite falso, tem um leite falsificado. Antigamente, quando era criança, de vez em quando surgia um pilantra. O seu tião, tem meu tião que não. O seu tião coloca leite, água no leite. Alguém que já escutou isso aqui? Que os caras com pilantragem ia lá no tambor e jogava água dentro? Parecia leite, né? Mas não tinha a mesma propriedade do leite puro. É um leite falsificado, sim ou não? Adulterado. Por isso que Pedro está dizendo o genuíno leite espiritual, porque tem o falso, o parecido. Aquele que você assiste na rede social tem uma chance muito grande de ser o falso, porque só fala o que você quer escutar. Um confronta o teu pecado, a tua fofoca, a tua maledicência, ou a minha não é confrontado. Você só escuta o que você quer escutar lá. Eu gosto do David Leonardo, eu também gosto dele, é um nome de Deus, uma pessoa, né? Mas só tem palavrinha gostosa, fofinho de Jesus, né? Pombinha do Pai, né? Pai, não chama de pombinha de novo, mas por favor, é tão bom se escutar de pombinha, né? É assim, tá? O leite está misturado. Pensa naquela pessoa que você assiste lá nas redes sociais, você é seguidor, você não manda uma oferta lá ainda. Que dia que ele falou assim, para de ser safado, lá você mulher sem vergonha, para de ser castadeira, para de ser linguarudo, por que você citou isso? Porque isso assusta o seguidor, é o leite misturado, aquele que não confronta a mim e a você, é um leite misturado, não é o genuíno leite dessa palavra de Deus, amém? Tudo bem com isso daqui, irmão? Amém. Porque é melhor ser ovelha de pastor pela internet do que vir aqui, porque às vezes vai escutar aquilo que não quer. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Você está aqui porque você é amado por Deus e Deus quer que você mude de vida. Amém. Uma vez eu falo para o meu pai, não sei nem por que eu estou indo na sua igreja ainda, pastor, né? Falei, porque lá você escuta a verdade, você vai nos outros lugares, o pessoal fica puxando o seu saco, porque você tem dinheiro. Eu acho que é esse mesmo, pastor. Certo, amém? Ser racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a sua boa, perfeita e agradável. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Você está aqui, você não está em transe. Você não está tão no espírito, você não está entendendo nada, você está entendendo tudo, porque o culto que eu entrego, que você também, é racional, com entendimento, amém? O culto que eu faço parte, amado, é espiritual. Aqui Deus pode curar, pode libertar, pode salvar, certo? Amém? Mas eu estou ciente das vezes daqui e você também, tudo bem? Amém? Então, tudo aquilo que eu aprendo da igreja também tem que ser racional.
O genuíno leite espiritual é o conhecimento das Escrituras, que trará crescimento espiritual para a pessoa. Crentes que são anões, desde que se converteram e não cresceram nada, amado. Às vezes você pega um crente de 10 anos, você vai trocar ideia com ele e não sabe nada. Fulano, me cita para mim, siga esse bicó. Sei não, pastor. Deixa eu ver aqui. O Senhor é meu pastor e tudo tem me faltado. Caiu meu telado, 10 mil junto comigo. E não sabe nada. Será que você não é um crente não que esqueceu de crescer? Pelo amor de Deus, gente. Quando você vai fazer um concurso, você se arrebenta de estudar. Você quer passar, né? Porque Deus não é. Pensa que Deus vai mandar um milagre lá. Eu digo sempre aqui que se tiver um macumbeiro para fazer um concurso, para ganhar 20 mil por mês, e está cedendo, está matando galinha, está fazendo macumba. E tem um crente aqui, que está aí na igreja, está entregando o dízimo, né? Só que o macumbeiro está levantando 4 horas e estuda 12 horas por dia. E o crente aqui está confiando em Deus, não está estudando nada, nem pegou na apostila. Deus vai dar vaga para quem? Para o crente preguiçoso ou para o macumbeiro diligente? O macumbeiro, gente. Deus é justo, certo? Então tá bom. Sei que você não entendeu nada, mas tá bom. Filipenses 2,13 fala do crescimento que o cristão tem que ter, mas se você não está crescendo, isso tem um problema sério. Quando a criança não cresce, a pessoa leva no médico, sei lá qual que é o médico lá, o endócrino, né? Ele vai fazer o exame dos hormônios. Olha, seu filho precisa disso e disso para crescer, certo? A minha irmã tem uma irmãzinha que tinha 12 anos, desse tamanhozinho. Aí levaram ela lá, deram um soro lá para ela, uns hormônios. Ela não cresceu muito, não, mas está desse tamanhozinho assim, sabe? Não, sou filho. Isso, e eu disse que não, irmã não, é irmã da minha filha, certo? Pastor, fica misturando as coisas aqui. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como por realizar. 12. Assim, pois, amados meus, como sempre, obedeceis não só na minha ausência, mas também na minha presença. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Certamente? Desenvolver, crescer, crescimento. Segundo Pedro 3,18, Pedro também fala do crescimento. Pedro escreveu 2 cartas, tá, gente? 3,18, segundo Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo, a Ele a glória, tanto agora como no dia eterno, certo? Domingo nós pregamos aqui de Jesus, que estava no meio dos doutores, diz que ele crescia em quê? Graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, certo? Um cristão, ele tem que crescer graça, sabedoria e estatura, não só não é aquela altura que tem gente que não cresce mais, mas diante de Deus, certo? Amém? Amém mesmo? Você tem crescido espiritualmente? Você tem a palavra no teu coração? Você é capaz de falar de Jesus para alguma pessoa? Você é capaz de ajudar essa pessoa a estar caminhando na presença de Deus? Não, pastor, então você esqueceu de crescer. E nós precisamos crescer, irmão. Tudo bem? Efésios 4,13 fala de crescimento também. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, com que induz ao erro. Pessoas que não crescem, mas qualquer coisa. Chegou um profeta na cidade, que está revelando o CPF, está revelando tudo. Muita gente sai das igrejas e vai para lá. Vento de doutrina. Isso é tipo de quem não cresceu. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5,12 diz assim: uma crítica para quem não cresceu, amado. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido da sua conversão, da minha conversão, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido, o tutano,
é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Uma pessoa que cresceu, ele tem o discernimento para entender o que é e o que não é, certo, amém? Se uma criança não cresce, mas o médico vai dizer que ela tem problema, certo? Chega lá um jovem com 14 anos. Quanto você tem, mano? 18. Levar o Ismael lá, o médico. Só que dá é pequenininho assim, ó. Aí, ô doutor, eu vim trazer o Ismael para você dar uma olhada nele. Eu queria que você desse uma olhada, acho que tem uma coisa errada nesse menino, né? Ele volta lá com os óculos dele, né? Mas o que foi? É que ele tem 18 anos, doutor. Olha o tamanhozinho dele. O doutor vai dizer o quê? Tem alguma coisa errada, certo? E o crente que já é convertido há 3 anos, pelo menos, não sabe nada da Bíblia, não leu a Bíblia nesses 3 anos pelo menos umas 2 vezes, não fala de Jesus para ninguém, fica em casa assistindo novela, jogo para não vir no culto. Você acha que esse crente está normal? Sim ou não? Não. Tá bom, você está quase médico, tá? Versículo 3. Pedro disse: se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso. Você já teve a experiência que o Senhor Deus, Ele é bondoso? Sim ou não, amado? Porque muitos de nós temos uma noção de que Deus é um velho no céu, brabo, com um chicote na mão, pronto para descer no lombo das pessoas. Deus é justo, mas Ele é longânimo também. E você sabe que hoje você é um cristão pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Aqui nesse, se você já teve experiência, é a palavra se você já experimentou que Deus é bom. Assim como você experimenta um suco que alguém faz para você, e você diz se é bom ou não. Vou te dar um conselho bom: não dê suco daquele pacotinho para ninguém mais. Eu comia aquele trem quando criança assim, sabe? Nem fazia suco, eu comia. Só que eu descobri que aquele trem faz câncer, tá? E tem gente que ama aquele negócio, igual só de pacotinho, viu? Não toma aquele trem mais não, tá bom? É só um conselho para você. Se você quiser tomar, pode, né? Aí entre você, mas aquele trem faz mal para a saúde, certo? Quem que toma suco aqui daquele pacotinho? Ei, meu irmão. Eu sei que todo mundo toma aqui, tá? Mas você precisa ter uma experiência com Deus. Se você não teve, o que é experimentar Deus? É você ter um encontro com Ele, amado. Uma vez no século XX, lá no Texas, né, tinha um homem fazendeiro, e o filho dele estudava na faculdade e teve a formação, né, colação legal, e ele foi, né? Porque foi com as roupas de fazenda dele, as pessoas que não estão nem aí não, né? Mutirão, aquele chapelão, né, que os texanos usam, né? E chegou lá e tinha um professor detonando tudo e todos. Eu vou provar para vocês, formandos, que Deus não existe. E aí falou do Big Bang, falou de Condé, de Freud, mas foi falando um monte de tudo que ele sabia. Falou: Deus não existe. Isso é uma invenção que alguém inventou para manipular os pobres na religião. E disse: alguém aqui me desafia. Todo mundo quietinho, mais de 500 pessoas naquela população de grau, todo mundo quietinho. E um pai de um jovem que estava colando grau lá para receber o certificado, lá no fundo: ô seu doutor, eu posso debater com o senhor? Pode. Você dá risada no caipira, né? Imagina, pode vir aqui, por favor. Aí o caipira subiu lá em cima: prova que Deus existe para mim. Não, doutor, só pode continuar falando, mas o senhor está falando umas coisas bonitas, viu? E o cara, ó, mais meia hora falando. Enquanto isso, o caipira meteu a mão assim nos bolsos que ele tinha, né? Tirou laranja, pegou canivete, começou a descascar, e o doutor falando, né? E tá descascando, cortou a tampinha, igual você fazia com a menina, né? E aí o doutor: agora o senhor pode falar, porque eu já falei tudo que eu tinha para falar. E aquele caipira: ô seu doutor, qual que é o gosto dessa laranja, doutor? É azeda? É docinha? O que o senhor acha? E o doutor falou assim: o senhor é doido, além de caipira, o senhor é doido, o senhor chupa a laranja, quer que eu saiba qual que é o sabor da laranja? Ele falou: pois é, senhor doutor, Deus é de jeitinho, se o senhor não experimentar, o senhor não sabe, o senhor não vai saber como que é não, viu? Ele falou: não, ele estava doido com um doutorado. Amém? Amado, a pessoa precisa ter uma experiência com Deus. Depois que alguém tem experiência genuína com Deus, a vida dele muda. Aconteceu com Saulo, que era um matador de crente. Se não mudou, é porque está na religião, não teve experiência com Deus.
Eu era maconheiro, cachaceiro, mulherengo, vagabundo. Mas o dia que encontrei Jesus, a minha vida mudou. Glória a Deus. E tem mudado. Não estou perfeito ainda não. Certo, amém? Amém. Por que eu sou assim? Porque você não tem experiência com Deus. O dia que você tiver, Deus muda você. Creio. Você crê nisso? Versículo 4. Chegando-vos para ele quem? O Senhor Jesus, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Glória a Deus. Mas Isaías 53, 3, se falha a memória, diz que Jesus foi o mais rejeitado dos homens, desprezado. Esse é esse sentimento. Falando de Cristo. Então você vê na internet muitas vezes pessoas endemoniadas falando de crente, de pastor, falando de dízimo. A pessoa nunca dizimou e fala mal do dízimo. É um filho capeta mesmo, um jumento desse, né? Mas assim, o ódio da pessoa, na verdade, não é para o pastor, porque pastor tem em todo lugar. Tem gente boa e também tem, assim, gente ruim em todo lugar. Tem pastor que é gente boa, nunca traiu a mulher, luta pela igreja. Tem pastor bandido, não. Tem padre bandido, tem padre bom. Tem médico que dá a vida pelo paciente, porque ele ama tudo. Tem médico bandido, cheio de falcatrua. Tem policial muito bom que morre para defender o cidadão. Tem policial que ele nem. Então, assim, tem gente boa em todo lugar. Mas assim, quando você vê alguém regurgitando coisas, vomitando coisas na internet, você pode saber, ele não está lutando contra pessoas, ele está lutando contra a igreja do Senhor Jesus, é contra o próprio Cristo, sim ou não? Tanto ódio, amado, só pode vir de pessoas. Está dando trem, você mexeu em que aí? Está dando trem errado aqui, ó. Porque se o cara está na igreja, o pastor é bandido, eu já conheci alguns, tá? Tem uns pastores que não gostam muito de mim, não. Que eu falo pastor também, ele me gosta desse pastorzinho, ele fala muito. Mas o cara descobriu, o pastor é bandido. Aí mesmo o que ele faz? Tem só aquela igreja da cidade? Não. Ó Deus, aqui não dá para servir o Senhor, não. Mas o Senhor mostrou um lugar que tem uma pessoa decente, uma igreja decente, não serviu, certo? Mas por que não faz isso? Porque é bandido, amado, é pilantra. Então, diz que nós devemos chegar para Jesus, que ele foi rejeitado, mas não por nós. Ele é amado por nós, amado. Certo, amém? Amém. Ele é rejeitado pelos homens, mas para com Deus ele é uma pedra eleita e preciosa. Amém. Aleluia. Versículo 5 diz: qual que é o sacrifício que Deus espera de mim e de você? Sacrifício que Deus espera do cristão: sacrifícios espirituais que lhe seja agradável. Tem gente sacrificando coisas, amado. Deus não quer o seu sacrifício. Existe igreja que tem um negócio de você levar sua casa, seu apartamento, sua casa, sua moto. Isso é coisa demoníaca, isso não existe. Vem sacrificar o seu bem aqui, isso não é bíblico. Pastor, mas lá em Atos diz que eles entregavam, né? Lá em Atos 2 diz isso, bem claro, versículo 41 para frente, que eles dizem, porque eles entendiam que Jesus estava às portas para voltar. Então, para que eu vou ter isso aqui? Certo? Hoje em dia as pessoas não entregam nem o dízimo, quanto mais entregar a propriedade, é coisa de louca. Eu disse esses dias aqui que muitos gananciosos, que a gente pensa que é só os então, né? Que tem amor ao dinheiro, não tem muito, que não tem tanto dinheiro, mas que também é ganancioso. Por que a pessoa não dizima? Mas paga junto no cartão de crédito, paga junto com a Jota, paga junto sempre a quem? Por quê? Porque tem amor ao dinheiro, querido. É coisa extraordinária compreender isso. Tem gente que está 30 anos na igreja, tem até cargo na igreja e nunca entregou um dízimo. Por que será? Será que aquele dízimo deixou ele rico? Eu pergunto às vezes para algumas pessoas, né? Rapaz, esse dízimo que você nunca entregou, deixou você rico? Você comprou criptomoeda? Você tem 3 carros na garagem? Você tem mansão? Você tem fazenda? Que alguma coisa você fez com esse dinheiro, já que você não está entregando ele, né? Não, pastor, não sei porquê, mas não deu para fazer nada não. E é sempre assim, amado. Tudo bem você está aqui? Hebreus 13:15 fala do sacrifício que nós devemos entregar ao Senhor Deus. Toda pessoa que diz eu não concordo com o dízimo é um avarento, amado, porque eu era assim. Tem vergonha de dizer isso para você, mas eu era assim. Eu não concordo com o dízimo, eu era um avarento. Mas Deus mudou o meu coração. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Amém? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é um dos sacrifícios bons para a gente oferecer.
Não negligencieis igualmente a prática do bem, outro sacrifício que o crente tem que fazer, e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É fácil você ajudar alguém, irmão? Nem sempre. Você tem um dia para descansar, um domingo, e o seu irmãozinho na fé que está lá lutando, fala, irmão do céu, o vento destelhou minha casa, e eu estou precisando de ajuda de alguém para me ajudar a cobrir antes que chova de novo. E aí você pega e sacrifica o teu domingo de descanso para a família e vai lá bater martelo, subir na escada, correr risco, escorregar e cair lá em cima para cobrir a cara daquele irmãozinho. Isso é um sacrifício que agrada a Deus, amém? Amém. Tudo bem, amado? Hoje está muito esquisito. Você vai fazer algo na igreja, você bota no grupo da igreja, de 200 pessoas que tem no grupo, uma, duas, quando aparece. É incrível um troço desse. Uma boa vontade que o inferno deve ficar muito feliz. A próxima vez que a igreja tiver qualquer coisa para fazer, que o pastor colocar no grupo lá, irmãos, algum homem para dar uma força, você esbarrando o teu marido de casa. Ele fica enchendo o saco lá mesmo, não faz nada, você fala, vai para a igreja, vai ajudar o pastor lá, homem. Certo também? Ou não sei quem manda lá. Não, você não quer. Pastor, não fala isso, pastor, não vê? Salmo 50:14, oferece a Deus, gente, e pior que a gente conhece que é um bandido. Aí você no domingo quer para vir aqui, na quarta, pastor, está precisando ainda, vai para aqueles infernos, pai. É domingo, hoje é quarta. O que você está perguntando? Você que você não quer vir? Os caras, Deus do céu, o que é mamute? 14, oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Amém? Muita gente com a vida presa porque um dia fez um voto na angústia e não pagou para Deus. Deus soube livrar dessa situação, eu vou pagar um voto. E não pagou. E não estou querendo o seu voto não. Você pede perdão a Deus, se arrepende, que Ele vai abençoar a sua vida. Amém. Salmo 51:17 fala também de sacrifício. Salmo 51:17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que é, pastor? Um espírito quebrantado, é aquele coração humilde, irmão. Eu cheguei diante de Deus com muita humildade. A Bíblia conta que 2 homens foram no templo. Um era essa aí, Samuel, da pedra bem, né? Falar Jesus, falar para Deus, leva Samuel hoje, Senhor, e isso já foi, né? 2 homens foram no templo. Um disse assim, né? Senhor Deus, eu sou justo, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, jejum 2 vezes por semana, e papapá, e faço isso e aquilo outro. Não sou um homem igual aquele ali, ó, um pecador, publicano, que batia no peito, lá no cantinho, envergonhado, e ele diz assim: Deus, se propício a mim, porque sou um pecador. E Jesus diz: aquele que se humilhou voltou justificado, perdoado para casa, e não aquele que se exaltou, porque todo aquele que se exalta vai ser abatido, e aquele que se humilha será exaltado. Amém? Amém. Quando você vai na presença de Deus, entra com contrição no seu coração, quebrantamento, amado. Tem gente que entra igual um doido. Deus, você está sabendo a minha situação? Você não vai fazer nada, Senhor. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, fala também do sacrifício que eu e você devemos oferecer ao Senhor Deus. Mas hoje é estudo bíblico, tá? O culto textual é no domingo. Hoje é estudo bíblico. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pastor, mas a minha vida não está boa. Esse momento não está bom. Dá graças a Deus. Certo? Não por aquilo que você está vivendo, mas por aquilo que você crê que Ele vai fazer você viver. Amém. Tem gente aqui que sabe, qualquer coisa está jogando praga. Dê graças a Deus, Senhor, eu não estou entendendo, a luta está grande, mas eu glorifico o teu nome, porque o Senhor é fiel na minha vida. Amém. 6:8 fala de Jesus como pedra angular, que era a pedra principal nas construções antigamente. Ia construir um prédio, uma pedra principal era ali colocada. E a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. E diz que Jesus é a pedra de tropeço e rocha de ofensa para os incrédulos e desobedientes.
Onde, pastor? Que está na Bíblia escrito que Jesus é a pedra do Antigo Testamento. Salmo 118, versículo 22, fala que Jesus era pedra, seria pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, essa devia ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Certamente? Atos capítulo 4, versículo 11, diz que Jesus é a pedra. 4:11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, e a qual se tornou a pedra angular. Certamente? Efésios 2:20 diz que Jesus também é a pedra. Pastor, que negócio de já você vai entender. Espera um pouquinho. Olha lá Efésios aqui, 4:20. 4:20. Não, 2:20. Quem foi que falou 4:20? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Certamente? Nós devemos tomar cuidado, amado. Tem um movimento apostólico, profético no Brasil muito perigoso. Efésios 4:11 diz que Deus deixou 5 dons de ministério: apóstolo, profeta e mestre, evangelista, pastor e evangelista, certo? Mas o apóstolo não é maior do que nenhum dos outros. É um missionário que deveria abrir igreja. O apóstolo fulano é como se fosse um super, ultra, power pastor. É mentira. Toma cuidado com o que você escuta nas redes sociais, porque nenhum outro fundamento pode ser colocado além daquilo que Cristo colocou. Amém? Qualquer pessoa que se diz Deus, falar qualquer coisa para você fora disso aqui, é de Satanás. É algo que não está na palavra de Deus, certo? Certo, amém? Mateus 21:42 fala que Jesus é a pedra. Mateus 21:42 diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa devia ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então Jesus disse que ele é a pedra. Para você entender, Mateus capítulo 16, versículo 18, tem uma confusão muito grande. A Igreja Católica diz que Pedro é o Papa, o primeiro Papa. Quantos que resultaram isso aqui? Não é verdade. Pedro era casado, o Papa não pode ser casado, e só foi surgir a Igreja Católica no ano 200, né, vai tarará depois de Jesus. Então Pedro nunca foi o primeiro Papa, e nem vai ser. Mas eles dizem isso aqui, ó, que Cristo disse para Pedro. Depois Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? E Jesus falou assim: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, certo? Eles dizem, por causa desse texto aqui, que Pedro é o primeiro Papa. Não é verdade. O nome de Pedro era qual? Vocês lembram? Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Cristo deu o nome dele de Pedro, que quer dizer no grego um pedregulho, uma pedrinha pequenininha. E Jesus: Pedro, pedregulho, eu te digo que tu és Pedro, uma parte pequena, um pedacinho de pedra, e sobre essa pedra, no grego pedra, Petra, que quer dizer Jesus, sobre essa pedra, a revelação que você tem de Deus, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, certo? Amém? Pedro no grego é Petrus, e a pedra aqui é Petra, que fala de Jesus, que é uma pedra maior. Sobre a revelação que Deus deu para Pedro naquele momento, Jesus edificaria a igreja dele, certo? Amém? Então você tem que conhecer a Bíblia, porque você não e não é. Tudo bem, você entendeu? Amém. Já explico outra vez. Jesus é a pedra de tropeço e rocha de ofensa para os que tropeçam na palavra, porque são desobedientes. Versículo 8. Jesus, ele pode ser salvação para qualquer pessoa, por pior que seja. Eu não sou melhor do que ninguém. Se Jesus tem misericórdia de mim, tem qualquer pessoa, né? E Jesus ama pegar um tranqueiro e fazer dele um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus ama fazer esse tipo de coisa. Só que a pessoa que não abrir o coração para Jesus, ele vai ser destruído. Mateus 21, versículo 44 diz assim: Cristo falando: todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Vamos traduzir isso aqui? Quando nós encontramos com Jesus verdadeiramente, nós somos despedaçados. Nosso orgulho, religiosidade, os preconceitos, os conceitos, tudo que nós imaginávamos que era, nós não éramos nada. Fomos despedaçados, certo?
entramos em colisão com a pedra que é Cristo Jesus. Ele foi lá e nos restaurou, nos levantou, nos curou, nos colocou de pé, certo? Tudo bem? Agora a pessoa que nunca vai querer aceitar Jesus, um dia essa pedra vai cair sobre ele, vai ser no dia do juízo, e só vai ficar pó, não vai ficar nada dessa pessoa, certo? Certo, amém? Todos nós que nos encontramos verdadeiramente com Cristo, nós somos despedaçados. Meu Deus, eu não sabia que as coisas eram assim, não era desse jeito que eu pensava, certo, amém? Amém. Versículo 9 diz que um cristão, o que o cristão é em Cristo? Diz que ele é raça eleita. Por quê, pastor? Porque nós não éramos, certo? Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6, diz que se diligentemente ouvis a minha voz e guardares o meu conselho, sereis propriedade peculiar minha dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Lá em Êxodo, 2.000 e tantos anos depois, Pedro diz: vocês agora são porque vocês têm Jesus. Aleluia. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que Deus nos fez tudo isso? Para que Deus te fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo dele? Para quê? Para proclamar, para falar em voz alta as virtudes do Senhor Jesus. Você tem falado as virtudes desse Deus? Não, então você precisa falar. Proclamar é falar para todo mundo, escutar. Dom Pedro II proclamou a República. Por quê? Ele estava assim no cavalo, arrancou, Dom Pedro I, 7 de setembro de 1828, arrancou da espada e gritou. Me liga, para o Brasil vai ser boliviano, né? Aí ele falou bem alto, ele estava com um batalhão de soldados dele. Ele arrancou da espada e gritou, depois de ler as cartas lá de Portugal, ficou indignado, independência como ele proclamou. É falar em voz alta. E nós somos tudo isso para proclamar as virtudes do Filho de Deus, amado. Quais virtudes? 21 a 23 fala. Ele sofreu por amor a outras pessoas. Foi exemplo a ser seguido. Nunca pecou, nunca falou nenhum tipo de engano. Não era vingativo, não ameaçava e confiava totalmente em Deus Pai. Essas são as virtudes que eu tenho que proclamar lá fora, para que as pessoas saibam que Jesus que me salvou, que me libertou da droga, da cachaça, da cola, de tudo que não prestava, é o mesmo hoje, sempre ele vai ser o mesmo. Qualquer pessoa que abrir o coração para ele, faz a obra, amado. Por que não fez na minha vida? Porque você não abriu o coração para ele ainda. Seja sincero para uma vez na tua vida. Por que eu bebo ainda? Por que você não abriu o coração? Por que eu fumo? Por que eu traio? Por que eu sou pornográfico? Porque você não abriu o coração para ele. Por isso, assim, Deus, eu sou essa porcaria de gente. Muda a minha vida por amor de ti. A graça vem sobre a tua vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diz a palavra do Senhor. Eu quero a palavra dele. Não mudei, pastor. Por que será? Porque você não quer mudar, querido. Não quer mudar. Deus não vai obrigar ninguém a ser aquilo que a pessoa não se permite ser, amado. Certo, amém? Só consegue proclamar de fato as virtudes de Jesus quem foi chamado, tirado das trevas e hoje vive na sua maravilhosa luz. Certo, amém? Por que muito crente, pastor, não testemunha de Jesus porque está em trevas? O máximo que ele consegue convidar a pessoa para vir para a igreja. E ninguém quer vir para a igreja, mas as pessoas querem jogar bola, querem ficar na Netflix, querem ficar falando mal dos outros, querem ficar tomando cheirando aquele trem lá, aquela mangueira que enfia no nariz aqui, né? Narguilha, né? Acho que enfiam aqui, no tempo a gente fumava maconha, né? Os caras estão chupando mangueira agora, os doidos aí, né? As pessoas não querem saber de igreja, não querem saber de Cristo. Por quê? Porque escutou que pastor é ladrão, que padre é pedófilo. Então só convidar as pessoas não vêm, mas se você disser, olha para mim, cara, eu era um bandido, traficante, sei lá o que você era. Deus me mudou porque Ele é poderoso para me mudar. Você me conhece, você sabe quem eu era, quem eu sou, e você vai ficar sabendo quem Deus vai me fazer ser, para a glória do nome dele. Você diz, rapaz, você é duro, cara, é verdade. Eu conheci você, posso não concordar com nada que você falou, mas eu tenho que admitir que Deus mudou você. Um amigo questionou para um casal da igreja: vocês não bebem mais? O que aconteceu? Jesus mudou a nossa vida. Nós não precisamos de bebida mais não. Entende isso aqui?
Versículo 10, antes nós éramos povo de Deus, não éramos povo de Deus, mas alcançamos misericórdia. Amém? Versículo 11 e 12, como faço, pastor, para manter o meu, né, isso que Deus fez na minha vida? Por ser crente, como que eu faço? Versículo 11 e 12 diz: abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que é você negar para você mesmo. Um jovem perguntou assim: pastor, é como se tivesse dois cachorros que brigam dentro de mim assim, um do bem e do mal, quem que vai vencer? E o pastor falou assim: aquele que você der mais comida, esse vai vencer. O que você tem alimentado? O quê? Pastor, eu sou uma pessoa pornográfica porque você assiste pornografia, você é uma pessoa pornográfica porque está ali dentro dos seus olhos. Eu bebo e fumo porque você está perto da porcaria, querido, o tempo inteiro. Negue alimentar os desejos da sua carne para você ver. Você é curado, você é liberto. Pastor, eu tenho emocional, eu estou todo bagunçado, porque você começa o dia assistindo porcaria. Eu não sei quantas pessoas morreram. É um acidente lá do ônibus que caiu lá no precipício e morreu 80 pessoas. Tem gente que é o dia inteiro assistindo porcaria e chega no fim da noite e não tem paz para dormir, porque o dia inteiro assistindo porcaria, amado. Aqui que você manda para dentro, vai ali mexer com aquilo que você é, amém? Muita gente com depressão, mas você vai conversar com ele tem assistido coisas que não devia estar assistindo. Rapaz, você tem que assistir coisa boa, mensagens boas, escutar coisa boa. Não, só porcaria. A guerra não sei aonde, a guerra do Irã que vai acontecer, não sei o que, muda. Esse celular que Deus colocou na tua mão, permitiu que você tivesse, era para ser benção. Você conversar com seu parente que está lá no Paraná, no Amazonas, nos Estados Unidos, mas tem sido uma peste na mão de muita gente, amado. Você está aqui? Amém. Como que eu faço, pastor, para manter aquilo que Deus fez na minha vida, para as pessoas verem? Manter um procedimento exemplar entre os não crentes, amém? Aqui é fácil ser crente, e eu posso estar fingindo aqui para você, mas minha esposa me conhece, meu filho me conhece, certo? Ela foi que você tem que mostrar que você é crente, é comprar e pagar, se não consegue, vai lá e negocia. Uma vez uma pessoa na cidade falou assim, que tinha pastor que devia para ele, não sei o que tinha irmão que devia, eu devo quanto para o senhor? Não devo nada, certo? Então o nosso testemunho tem que influenciar as pessoas lá fora. Estou devendo, não consigo pagar, eu vou lá conversar com a pessoa. Fulano, deu uma apertada, cara, me ajuda aí. Todo mundo quer receber, a pessoa parcela para a pessoa 200 vezes ali, sim ou não? Pode ter crente pilantra, mano. Tem crente que ele acaba com a igreja dele. Todo mundo fala, Deus me livre, que a igreja não quer nem passar perto. Que o fulano, ponto de corda, está lá. Tem gente que está aqui na igreja e deve ir para o gordinho aqui do lado, mano. Eu morro de vergonha. Que a minha vontade era pagar a conta do infeliz lá. E está aqui. Você acha que o gordinho vai vir para cá com um cara que está aqui dando igreja ali para ele há 5 anos lá? Vai ou não? Não! Que tem um pilantra dentro da igreja. Que não tem humildade lá, fala, rapaz, eu comprei, não paguei, mas eu vou pagar. O que você quer que eu faça para pagar essa conta? As igrejas estão cheias de gente, mas que você não seja em nome de Jesus. Amém. Seja um homem ou mulher de Deus. Se tiver que falar, você vai ter que inventar, porque você é a pessoa guardada pelo poder de Deus, porque você quer ser assim. Amém. Gente, tem gente tocada desses, né? É coisa do outro mundo. Um final do pastor meu diz assim que uma satisfação dada é metade da conta. Você fala, rapaz, o cara, ele é honesto. Ele está me devendo, mas vem cá que fala para mim que está devendo, ele vai vir, né? Eu só fico contente, sim ou não? É sério, o dia que me contaram aqui, ó. Uma pessoa que está aqui 6 anos na igreja, escutando que gente, nem qualquer pastor que é doido para pregar, porque eu prego aqui não. Muitos pastores morrem de medo da igreja quando ir embora, de não entregar mais dízimo, sabe? Eles vivem assim, né? São poucos que têm coragem. E eu louvo a Deus por isso, porque a coragem não é minha, não. É de Deus. O dia que me contou, eu falei, meu Deus, o cara está 6 anos na igreja, está escutando o que eu prego, né? E eu fui lá conversar com o homem. Repita, mas você acha que é uma pessoa, um nosso vizinho aqui, ó? Você acha que vai vir para essa igreja e tem um pilantra que der para ele lá? Eu não viria se eu fosse ele. Ele dá um soco na cara do nosso ego aqui dentro. Em vez de vir fazer comunhão, ele fazer confusão, né? Você vai pagar iguais de lá, pau, né? Certo, amém? Mas todo mundo pode passar por alguma dificuldade, mas o caráter da pessoa é mostrado nesse momento. Tudo bem? E a boca boa, tá?
As pessoas precisam ver, mas que nós somos de Deus. Mateus 5,14, Jesus falou isso muito claro. Você precisa ser a pessoa que dá sede, né, nas pessoas. Eu queria ter a vida que essa mulher tem. Eu queria ter o que esse homem tem. Amém? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. 15. Nem se acende uma candeia para colocar embaixo do alqueire, mas no velador. Alqueire aqui é um cesto, tá? Não se pode colocar um cesto em cima de uma lâmpada, de uma vela. Mas no velador, em lugar alto da casa, e ilumina todos os que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens ricos lá fora, aqueles que não têm Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifique quem? Você? O Pai que está no céu. Deus mudou aquela pessoa, porque eu conheci ele antes e tenho visto o que Deus tem feito na vida dele agora. Isso tem que acontecer na minha vida e na tua vida também. Versículo 13, 14. Obediência às autoridades da terra. Aqui diz que você tem que se obedecer às, né? Você tem que obedecer às autoridades. Polícia, juiz, promotor. Até quando, pastor? Até quando não ferir a lei de Deus. Amém? Obedecemos aqui. Justiça não vai ter problema nem comigo, irei contigo nunca. Pessoa, polícia, né? Eu prefiro polícia do que bandido. Polícia é paga para defender nós. Amém? Eu não tenho problema com isso, não. Se eu estiver lá, que eu quero? Se você quer carteira de habilitação? Tem, né? Documento de carro? Tem. Desce o carro, desce, velho. Ó, vou tirar o cinto, tá bom? Vai que o cara é meio experiente e taca chumbo, né? Estou tirando o cinto, peça por ele. Ó, tira lá. Quando era do mundão, os caras chegaram, a gente está lá, né? Chegaram os caras metralhadores, todo mundo na parede! Os caras já vinham, já grudavam por trás assim, né? Você não falava nada? O que vai ser de Deus? Não, pode pegar o corpinho aqui, é malhadinho, pode pegar, né? Não vai faltar com respeito, senão eu vou lá na defensoria, na promotoria, lá se pior mais, né? Me respeitou, tá? De boa. Quando que não deve submeter a lei aqui da terra? Quando ela ferir a lei do céu. Tem muito pastor que diz que você tem que ser cego aqui na lei da terra. Não, eu vou ter um ponto que ela respeitar a lei de Deus. Jesus, quando foi colocado lá naquele sepulcro, eles colocaram o selo do Império Romano lá. Ninguém podia encostar ali, não. Tinha soldados da porta. Quando Jesus ressuscitou, aquele trem estourou, que estão caçando aquela placa do Império Romano até hoje. Jesus não respeitou o Império Romano na ressurreição dele, certo? Amém? Se entrar uma lei no nosso país, você não pode mais glorificar Deus. Você pode ser cristão, você tem que dar um testemunho, dizer eu morro, mas eu não abro mão do meu Jesus. Amém. Glória. Você morre mesmo? Amém. Começar pelo David aqui, desse mundo. Versículo 18 ao 21 fala do servo, amados. Ele fala assim, a Bíblia é escravocrata, defende pessoas que talvez não. Era a cultura daquele povo, tinha escravo. Era como você ter um carro hoje, era o status, você ter escravo, né? Era a cultura, porque Paulo diz lá em Gálatas 3:28 que em Cristo não existe nem escravo, nem livre, nem grego, né? Nós somos todos um em Cristo. Mensagem não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Jesus não tem acepção de pessoas, todos nós temos o mesmo tamanho diante de Deus. Paulo não era a favor de escravo. Ele escreve uma carta para o amigo dele, que está na Bíblia, Filemon, e diz, rapaz, o teu escravo esteve comigo aqui, Onésimo, eu estou devolvendo ele para você, mas recebe ele não como escravo mais, mas como um irmão em Cristo, certo? Amém? Versículo 24 e 25 fala que Cristo carregou na cruz os nossos pecados. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Já aconteceu a minha cura e a tua cura na cruz do Calvário. Pastor, por que tem tanta gente doente dentro das igrejas? Porque eles não acreditam na palavra que está escrita. Pelas suas chagas fomos sarados. Já aconteceu a minha cura e a tua. Mas o crente só fala a doença. Ele não fala que está curado. A minha, sei lá o que é, né? A minha dengue, a minha virose, a minha chucungunya, não é? A minha, não, é sua, porque a minha, né? É de Satanás. O meu câncer está repreendido, não tem câncer não. Hã? Ah, tá. Que tem gente, eu entendi, assim, eu tenho, eu está repreendido. E vai dar uma pedrada nas vezes aqui, né?
É bom, amém. Não, eu tenho, tá? Gente, você tem que crer. Deus, eu não aceito esse câncer, eu não aceito essa doença, porque está escrito que eu fui curado das dores de Jesus. Eu aceito essa palavra, como posso dar para a minha vida? Eu declaro cura na minha vida em nome de Jesus. Se em 30 dias você continuar fazendo isso, que você não for curado, você pode me chamar de mentiroso. Porque esta palavra ela não mente, ela é verdadeira. Amém. Certo, amém? Não, quem só fala porcaria, mano. Acho que eu vou morrer porque o doutor falou que essa doença é grave. Não vou morrer não. Salmo 118, versículo 17, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Aprende a falar aquilo que você quer na palavra de Deus. Você pode ficar em pé, por favor. Versículo 25 diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas. Alguns tinham, o que é esse desgarrado, pastor? Alguém tinha nos enganado e nos feito extraviar. Mas agora nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma, que é o Senhor Jesus. Por isso Jesus falou que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dos erros de muitos pastores é achar que a igreja é dele, como se fosse uma empresa. A igreja não é de ninguém, amado. Deus coloca o pastor para cuidar das ovelhas. A igreja é do sumo pastor, é Jesus de Nazaré. Quando alguém se levanta contra uma igreja, ele está se levantando contra o próprio Cristo. Certo? Amém? Amém? Amém. Você que é líder aqui, você é um obreiro para servir as pessoas. Quando nós vamos consagrar pessoas, você vai ser consagrado para servir a igreja. Igreja é serviço, está à disposição da pessoa que precisa. Amém? Tem pessoa que vem na igreja, não sei para quê, mano. O dia que você vir para a igreja com o coração, Senhor, eu quero servir. Você pode saber que você vai voltar feliz para a sua casa. Hoje eu servi alguém com uma palavra, com um copo de chá, de água. Eu fui útil na vida de alguém. Você volta para casa cheio da presença de Deus. Amém? Vocês leram lá do tema? O que deixar, quem são e o que devem fazer. Os crentes que Pedro escreveu. O que deixar? A maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. Quem são os crentes? Diz que eles são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que o crente tem que fazer, pastor? Proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Tudo bem? Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem uns livros que diz o reino do seu Filho amado. Certo, amém? Deixa um pequenininho, que isso foi só gente grande. Aqui, Ismael. O Ismael está nas trevas, condenado ao pecado. Jesus veio e resgatou ele, venceu o capeta que segurava ele, os demônios, né? E resgatou ele, e trouxe ele, transportou ele para o reino do Filho do amor de Deus. E disse: fica aqui, né? Ele não só libertou, mas ele transportou, porque ele não tinha pernas para caminhar. Eu levo você, meu filho. Amém? Amém. 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 Você pode dar uma pausa para Cristo? Vou fazer a pergunta para encerrar. Você é liberto? Glória a Deus. Você. Pastor, tem coisas que eu sou, então busco, que tem poder para libertar você. Amém. Mas eu sou livre de muitas coisas que me prendiam. E todo dia eu peço a Deus para continuar me libertando. Porque eu não sou uma pessoa boa, não. Você também não é. Para de mentir para você que você é uma pessoa boa demais. Você é nada, você é ruim igual eu, talvez pior do que eu ainda. Encosta você na parede e começa a cutucar para costar para você. Você vira um monstro. Você vira uma monstra, minha filha. O teu marido sabe disso, você está com TPM. Nós não somos bons, não. Mas Jesus fez algo na nossa vida. Tem uma semente santa plantada em nós. E a cada dia você vai ser mais liberto daquilo que te prendia. Vamos cantar um pedacinho, eu estou encerrando. Ele tomou para Jesus, amém?